eu confesso que eu fiquei preocupado, assim, o que eu vou falar? Como é que eu vou falar com o povo lá? Eu fui no site e descobri que tem as fotografias de vocês e as... Aí eu tentei entender mais ou menos. Então, eu acho que vai dar tudo certo aqui. Bom, o tema que me foi dado foi o pensamento filosófico sobre a modernidade. Para eu não cometer uma gafe aqui e entrar por uma vereda que não é a que vocês pretendem, eu queria saber o que é que vocês pensam sobre modernidade, qual é a ideia que vocês têm sobre modernidade, para eu poder situar a fala, tá bom? Alguém pode me ajudar aí? Eu não estou procurando o certo ou errado, estou procurando a sua opinião, tá certo? Não se preocupe em falar, pode falar. O que é que você está entendendo por modernidade? De como a bicicleta mudou, de como a máquina fotográfica evoluiu, entendeu? Esse tipo de coisa. De como o telefone celular saiu daquela coisa, tamanho de uma garrafa térmica, e hoje tem o tamanho de uma caixa de fósforo, né? Então a modernidade é uma coisa meio complicada. Apareceu o computador assim, né? Fica complicado você definir, né? Entendi. Alguém quer dar uma outra opinião? O que você acha que é modernidade? Como é seu nome, querida? Meu? Geleia. Geleia, ele deu uma ideia de modernidade, né? É aquela que veio logo após a Idade Média, né? Chamada Renascimento ou Iluminismo. Tá? Então, esse período aí que ele deu. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que é o momento no qual o homem começa a olhar para si mesmo, né? O homem passa a ter autonomia, sabe? Deus perde espaço e o homem é protagonista. É o caso que você falou, né? A coisa do realismo e tudo mais. O homem é o centro do mundo agora, sabe? Revolução industrial, tal, causa esse tipo de pensamento. Tá bom. Então, vou fazer outra pergunta. O colega ali disse que é um período onde o homem vira o centro, né? Essa modernidade veio para o Brasil? As ideias da modernidade do período depois da Idade Média, né? Ela entrou no Brasil? É uma pergunta interessante, né? Porque às vezes quando a gente pega a filosofia, você só vai ver a Europa. Não há nenhum filósofo brasileiro, nenhum sistema, tá? Um sistema filosófico. Então acontece muito de você começar a falar da idade do Renascimento só na Europa, né? Os filósofos europeus, os sistemas filosóficos europeus. Aqui no Brasil, a gente não tem certeza se esse movimento chegou mesmo, tá? Agora, eu acho interessante o seguinte, eu estava conversando com um professor lá em Recife sobre a aula que eu ia trazer aqui para vocês, e a gente começou a questionar isso. E ele falou de uma certa... da autoestima baixa do brasileiro, ou de uma síndrome de colônia, de uma ideia de que a gente não pode criar, na realidade tem que importar, né, na questão do pensamento. Porque na realidade, por exemplo, um movimento cultural chamado modernismo, né, lá de 1922, não foi popular. Foi um grupo ali, uma casta, que trouxe as ideias, as novas ideias, e rompeu com aquele tipo de arte europeia, né? Mas fica muito difícil a gente saber se realmente o iluminismo, o renascimento, a modernidade chegou aqui no Brasil, tá? O que chega aqui no Brasil são sistemas, como eu disse, europeus. Então eu coloquei duas coisas aqui interessantes para a gente pensar. Existe a filosofia como sistema. Aí vai entrar Descartes, Kant,
Marx, Hegel, são sistemas. E às vezes são tão complicados que a gente não consegue entender. Tá? Eu não vou dizer a vocês que eu entendo aqueles negócios, todos que eu não entendo. Eu tenho a impressão que tem alguns livros de filósofos que só eles entendem e pessoas que eles treinam para entender o que eles disseram. Mas que fica muito distante da nossa compreensão. Tá bom? Então tem esses sistemas. Nas universidades tem lá os filósofos de carteirinha. E que eles acham que filosofia só é aquilo que esse povo, que esses filósofos fizeram. Tá? Nos sistemas e tudo mais. O que acontece muito na universidade no Brasil? Você não faz filosofia, você estuda filosofia. Não é filosofia do Brasil, é filosofia no Brasil. Então você sempre vai estudar a filosofia dos europeus, principalmente. Eu estou falando dos europeus porque o pragmatismo americano, ele é rejeitado. Tá? Aí eu não vou entrar no porquê, mas de fato a academia não trata, muito difícil. Mas as ideias dos filósofos da Europa, elas que estão na universidade. Agora tem uma outra vertente que eu acho a mais legal, que é a seguinte: qualquer um pode ser filósofo. E muitos dos filósofos de carteirinha, eles não aceitam essa ideia. Eles colocam a filosofia puramente acadêmica, lá em cima no Olimpo, muito distante dos mortais. Tá? Mas existem pensadores que eles pensam na filosofia como aquilo que você pode fazer no dia a dia, que você faz no dia a dia, e que é muito rica. E para que ela se efetive, precisa de uma condição básica: o espanto. Deu para entender? Um espanto. Uma criança, ela tem o jeito do filósofo porque ela se espanta com as coisas. Você olha uma coisa assim, o que é isso? Por exemplo, chegasse uma pessoa que não soubesse que ia ter uma gravação aqui, olhasse para essa coisa aí, você fica espantado. Que negócio é esse? Então, enquanto você se espanta, enquanto você é curioso, aí se dá o ponto de partida para você filosofar. Quando você perde essa capacidade de se espantar com as coisas, você deixa de filosofar. Tá certo? Deu para entender? Tem muita coisa que a gente lida que a gente não se espanta mais. A vida vai tirando essa característica da gente. Exatamente. A criança questiona tudo. Mas aí existe um sistema todo preparado para que você não questione muito. E você vai perdendo essa capacidade de se espantar com o mundo. Eu vi uma criança falar uma coisa muito interessante. Ela disse: em filosofia, a gente aprende as coisas que a gente já sabe. Foi uma criancinha, de uns 8 anos, que falou para mim. Em filosofia, a gente aprende as coisas que a gente já sabe. O que ela quis dizer com isso? Que existem coisas que ela já sabia, mas ela não sabia com a profundidade suficiente. A gente usa muito a palavra liberdade, não é? Porque eu quero ser livre, liberdade, não sei o quê. Mas quem já parou para pensar sobre o que é liberdade? Então, quando você se espanta com a ideia, você tem o desejo de investigá-la. Então, o primeiro passo para a filosofia é o espanto. Tá? É ficar de boca aberta, sabe o que é aquilo? Há pouco tempo em São Paulo, um camarada botou um negócio no céu, que ficava uma roda com luz, né? Mas era uma pipa, que coisa interessante, né? Mas quem não sabia aquilo ficava espantado. Será que isso é um marciano? O que será isso aí? E a partir disso, a partir do espanto, você vai dialogar. Tá? Você vai dialogar. Com quem? Com você mesmo ou com outra pessoa. E quando é que eu faço um diálogo comigo mesmo? Quando eu penso. Quando eu penso. A partir do momento que eu começo a pensar, eu começo a
O que é isso? Será que é isso? Será que é aquilo outro? Ou você expressa isso para outra pessoa? E quando você leva isso a sério e aprofunda nisso, você está fazendo filosofia. É assim que eu entendo a filosofia, tá? Eu não entendo como aqueles sistemas amarrados lá, não. Eu até estudei aquilo, mas não contribui muito para que você faça alguma coisa, tá? Você pense em alguma coisa, tá certo? Então, para filosofar, você não precisa ser acadêmico. Basta você se espantar com as coisas. E pelo que eu sei, vocês são artistas, e uma das características do artista é ver o que os outros não veem, se espantar com certas coisas que os outros não se espantam. É uma característica, não é verdade? Sistema mesmo, alguém investiga alguma coisa e depois coloca aquilo numa certa ordem teórica, numa arrumação teórica, certo? Então passa a ser um sistema. Não é bem isso. É uma teoria fechada, tá? E que, quando vem para cá, como é que a gente estuda? Existencialismo. Aí vai estudar lá Sartre. Vamos aprender agora sobre o método cartesiano. Que ele tem lá um método que a gente vai até ver aqui, cartesiano. É o sistema de Descartes, lá da Europa. Tá? São sistemas. Então tem gente que acha que fazer filosofia é estudar esses sistemas. Quando você vai para a universidade estudar filosofia, você estuda lá filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea. Aí a gente vai estudar as correntes, existencialismo, realismo, idealismo. Você sempre está estudando alguma coisa que outras pessoas pensaram. Eu posso até dizer, mas eu não quero exagerar aqui, parece com um estudo da história das ideias dos outros. Você não vê aqui no Brasil alguém que sistematizou alguma coisa, que fez uma teoria de não existe isso, tá bom? E eu não acredito que filosofia ela é trancada num lugar fechado que só algumas pessoas têm acesso. Para mim, quando você está dialogando e procurando usar critérios no que você fala, você está fazendo filosofia. Tá bom? Quer falar alguma coisa, querido? Tem um livro dele que, inclusive, eu gosto muito, é o Saber Cuidar. Tem esse caso, mas ele não se coloca como filósofo, é mais teólogo do que filósofo, né? Oswald de Andrade também, você acha alguma coisa que pode ser identificado como filosofia, tá? Mas se você falar isso na academia, você é capaz de você apanhar, tá? Não é, tá certo? Eu acredito que Leonardo Boff Oswald de Andrade e você também desde que você se espante e procure as raízes das coisas. Tá certo? Então vamos lá. Para fazer filosofia você precisa ser radical. Radical não quer dizer encrenqueiro, nem teimoso. Tá? Radical é a pessoa que procura saber o que está por baixo, a raiz das coisas. Tá? Esse movimento aí, o que tem por trás dele? Vocês estão entendendo? Então quando eu falo de ser radical, eu estou dizendo que é ir às raízes, tá? Ir lá por dentro. Eu trouxe um resumo da aula para vocês, viu? Então vocês, está tudo escritinho aqui, eu posso entregar para vocês depois, tá? Porque eu acho que se vocês se preocupam demais em escrever, não dá para trocar ideia, tá? Os temas filosóficos, deixa eu tentar fazer uma alegoria aqui para vocês. Eles são mais ou menos como algo que está no meio de uma fumaça densa, de uma neblina, uma coisa meio nebulosa. E esse espaço, ele é mais denso no centro e mais rarefeito nas bordas. Quando você vai estudar ou investigar um tema, vamos supor liberdade, esse tema inicialmente está na parte mais densa do centro.
você não tem uma visão muito clara do que é. Mas quando você começa a buscar os fundamentos e investigar, você vai trazendo esse tema para as bordas dessa região nebulosa que é menos densa. Mas você não consegue tirar ele da nebulosidade. Porque ninguém vai conseguir dar a definição de liberdade. Tá? Aí você diz, quer dizer, se a gente estuda e não chega a tomar o conceito, a gente perdeu tempo? Não perdeu tempo. Lembre-se que eu disse que dentro é denso, fora é mais rarefeito. Então você vai trazendo a luz e esse conceito vai ficando mais claro para você. Está dando para entender? Então ele fica... Como? Mesmo que não dê as respostas. O que acontece? Você se movimentou. Houve um movimento para frente. Então, depois daquela discussão, você não sabe o que é liberdade, mas você tem mais conhecimento sobre a liberdade e você avança um pouco. Os temas filosóficos têm realmente essa característica de serem nebulosos. Tá certo? Então você vai investigando, você vai trocando ideia, você está num diálogo e você vai puxando esse tema mais para as bordas, aquilo vai ficando mais claro para você, mas você não vai conseguir trazê-lo completamente à luz, tá? Porque aí morre. A ideia de filosofar sobre o tema não existe mais, já virou um conceito fechado, travado. Então, qualquer um de nós pode fazer isso, desde que a gente invista no diálogo, tá? Aí você pode dizer assim, quer dizer que aqueles caras que ficam conversando no botequim estão fazendo filosofia. Né? Essa filosofando. Não é? O cara está no botequim lá conversando sobre um tema da vida, está fazendo filosofia. Pode ser e pode não ser. Qual é a diferença entre um diálogo e uma conversa de botequim ou uma conversa de qualquer forma? É que numa conversa, você não precisa demonstrar os critérios que você está usando para dizer tal coisa. Ali você está conversando, você solta a conversa no ar. Mas num diálogo filosófico, você tem que dizer que critérios você usou para afirmar aquilo que você está afirmando. Há sempre uma procura pelo critério, a justificação daquilo que você está falando, ou a justificativa. Agora, se ele está fazendo isso com critério, cientificamente está correto, tá? É filosofia. E você me lembrou de uma coisa. Vamos supor que você tem uma pessoa deficiente visual e ele pergunta para você o que é o vermelho. O que é vermelho? É o quente, é vibrante. Veja que dá um trabalho para você colocar o que é o vermelho para uma pessoa que não enxerga. É complicado. Não é o conceito de temas, por exemplo, da ciência, mas eu estou dizendo o conceito de temas filosóficos, tá? São temas que você não... Por exemplo, o que é amor? Nós vamos discutir aqui o dia inteiro, a noite inteira, nós vamos chegar a um consenso do que é amor, não vamos trazer uma definição. E mesmo que a gente traga uma definição ela é provisória. Então os temas filosóficos seriam mais abstratos do que científicos? Isso. Mais racional do que empírico. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Foi bom que você disse aí. Ok. Então vamos avançar um pouquinho mais. Oi. Quando um filósofo olha para a modernidade, ele vai descobrir que, como o colega falou, há um desejo da razão, um desejo para o racional. Tá? Até porque existe alguns seres, alguns entes que são puramente da razão. Vou dar um exemplo. Alguém mostra para mim o número 2. O numeral 2.
numeral 2. O número 2, aí são 2 dedos. Não é o 2. Me mostra o 2. Mas assim seria. Essa é a representação gráfica do 2, mas não é o 2. São códigos, está bem pertinho. Bora lá, vamos ver quem pega o 2 aí. Não. É um símbolo. É um signo que representa o quê? Hã? A dualidade. E o que é a dualidade? Se você for classificar a dualidade, é um substantivo o quê? O 2 é uma representação. Eu posso colocar 2 aqui, 2 ali, 2 ali, mas aquilo não é o 2. O 2 é uma coisa puramente racional. 2 é uma ideia. E ela só toma forma nas coisas. Aí eu 2 dedos, faço o numeral 2. Mas o 2 em si é uma ideia, é um conceito que a gente tem na cabeça. Puramente abstrato. Tá? Ele existe como ideia, como razão. A matemática é uma matéria, né, uma ideia completamente abstrata. Aí você vai mostrar uma caixa lá quadrada, isso é uma caixa quadrada. A gente não vai mais mostrar, né? Porque a gente Já sabe, né? Vocês vão colocar um desenho no quadrado. Não é. O quadrado é uma ideia. E é uma ideia que a gente compartilha. Tanto que quando eu digo quadrado, você sabe que é quadrado. Não tem problema. São seres puramente abstratos, racionais. Tá? O conhecimento da modernidade é um conhecimento que busca a razão. Ok? O racional. Aquilo que pode ser dissecado através da razão. O reconhecimento da razão. Ela rompe com o dogma. Ou com aquela ideia de fé. Ela rompe com isso. Nós vamos agora puramente para a razão. Nós vamos deduzir as coisas. Né? A dedução é um sistema lógico, né? Que parte do universal para o particular. Então, é a razão que faz isso. Tá? É a razão que me faz concluir uma coisa a partir de 2 coisas diferentes. É só a razão que faz isso. Isso é puramente racional. Então vamos ver. Ele falou isso aí, não foi? Deseja a autonomia. Quem pode me dizer a sua opinião sobre o que é autonomia? Explica. Isso não é autonomia. Uhum. E aí a gente vai entender a forma como você recebeu essa observação dele, e a dele, e eu acabo completando aquilo que ele falou, né? É quando você começa a questionar as coisas e ter a sua própria visão. Mesmo que os outros, você está errado, você está errado, você está errado. Eu posso até não estar certo, mas eu tenho a minha visão e acredito nela, e é aquilo que eu vou confiar. Se amanhã me provarem por A mais B que eu estou errado, eu vou até rever os meus conceitos. Mas de toda forma eu vou por aqui, sabe? Aquela coisa de escolher um caminho, escolher caminho que você vai. Eu acho que é por aí. Geralmente, quando a gente fala de autonomia, a gente vai bater nas questões éticas. O que é certo e o que é errado. Quando você é autônomo, você traz para si o determinar se aquilo é certo ou errado. Tá? Tem a ver com conhecimento. Por isso que a gente fala às vezes, você tem autonomia para falar sobre isso. Você tem autonomia para fazer determinada coisa, porque você quer dizer, você tem conhecimento suficiente para fazer aquilo. Isso, eu acho que a autonomia talvez seja uma consequência de acúmulos de determinado conhecimento, ou todos, não sei. Filosofei, pronto. É isso aí. Na realidade, o próprio homem puxa para si, traz para si a responsabilidade das suas decisões. Sou eu que decido.
Sou eu que estou dizendo o que é certo e o que é errado. Tá? Essa aí é a autonomia. É uma independência de pensamento. Sou eu que sei, eu que vou decidir esse negócio aí, é comigo. Tá? O que é que está no outro lado da moeda? No outro lado da moeda está heteronomia. Tem um nome meio complicado, né? Heteronomia. Heteronomia quer dizer aquilo que veio de fora do eu. É quando alguém diz para mim o que é certo e o que é errado. Tá? Ou quando um sistema diz para mim o que eu devo fazer ou não devo. Ou quando há a imposição de alguém para dizer para mim o que eu sou ou o que eu não sou. Tá? Mais ou menos isso. Ou quase, A modernidade, ela rompe, ou ela procura romper com a heteronomia, que era determinada por quem? O que é certo e o que é errado antes? A igreja. Era a igreja que dizia o que é certo e o que é errado. Tá? Quando há esse rompimento, a idade moderna deseja esse rompimento, ela deseja investigar e dizer, as pessoas desejam investigar e dizer o que é certo e o que é errado. Tá? Isso é uma característica assim, da modernidade, é o rompimento com os pacotes fechados que vêm de cima para baixo. Agora não é só a igreja, sabe? Às vezes, quem diz que é certo e que é errado é a pessoa que detém o poder. Não acontece isso? O cara detém o poder, ele pode atirar em você, ele pode te prender, ele pode fazer qualquer coisa, então ele decide o que é certo ou o que é errado. Às vezes, quem decide quem é certo e quem é errado é a pessoa que detém o conhecimento. Ele usa a bomba I. Já ouviram falar da bomba I? Ignorância. Ele mantém a ignorância, usa de mecanismo para manter as pessoas na ignorância, para ele dizer o que é certo e o que é errado. Às vezes, quem diz o que é certo e o que é errado é quem tem dinheiro, mais dinheiro. E quantas vezes você vai fazer uma coisa que você não quer, porque você precisa daquela pessoa que tem o dinheiro. E você não é autônomo porque você está preso a alguém por conta do dinheiro. Então, não é só a igreja. A igreja é uma das que diz certo e errado, né? Mas às vezes é um ditador, às vezes ele vai ter autonomia. Pois é, isso são situações que roubam a nossa autonomia. Mas a modernidade, a filosofia moderna, ela busca essa autonomia. Pois não, querida? Então a gente pode dizer que muitas das vezes o sujeito heteronômico, ele fica esperando um comando, tipo, eu não fiz porque eu não sabia, porque ninguém me falou. Eu fiz assim porque me disseram assim, e aí ele não pensa com a própria cabeça, ele espera uma ordem. Exatamente, ele deixa de ser protagonista, ele deixa de ser autônomo. Ele é sempre passivo. Ele fica sempre esperando que alguém diga a ele o que é certo e o que é errado. Aí já entra para a psicologia, né? Que vai dizer que ele está inventando. Mas eu estou dizendo, normalmente, quando a pessoa se deixa levar pela ideia alheia do outro, ele não está sendo autônomo, né? A gente diz que ele é boneco, como se falou, marionete, qualquer coisa assim, mas não é autônomo, tá? A modernidade, ela busca autonomia, ela quer autonomia, tá? Como uma reação ao que tinha acontecido antes. Eu não sei se eu vou atrapalhar o seu andamento, mas uma coisa que me deixou um pouco assim, você falou que é racional, que ele busca o abstrato, mas não são ideias um pouco conflitantes o racional e o abstrato? Porque para mim o racional era sempre concreto, e o abstrato já era mais relacionado aos sentimentos, a uma coisa mais, sabe? Tá. Isso não ficou muito claro para mim. Sentimento, às vezes não é abstrato, é concreto. Agora, sentimento, às vezes não é. Deixa eu explicar o que eu disse como que o racional busca a abstração. Na realidade, quando a gente deduz alguma coisa, esse movimento de dedução é puramente racional. Por exemplo, se eu digo assim, uma coisa bem boba.
Todo recifense é pernambucano. É uma informação. Tá bom? Aí a segunda informação. João é recifense. Logo, esse mecanismo é puramente abstrato, racional, é lógica. Como matemática. Tá? Pela razão, você consegue deduzir as coisas, fazer conexão entre as coisas, classificar as coisas. Isso é puramente racional. Relacionar, contar, somar, deduzir. É o que envolve a matemática e a lógica. Na modernidade, os pensadores atentam para o conhecimento da natureza e da ciência. Há um encontro entre ciência e filosofia. Por quê? Porque as duas, tanto a ciência como a filosofia, buscam a mesma coisa. O que seria que a ciência e a filosofia buscam? O que elas têm em comum? Elas estão atrás de quê? Hã? A verdade. Pronto. A resposta é a verdade. A filosofia busca a verdade e a ciência busca a verdade. Isso é claro. Quando eu digo assim para você, a água entra em ebulição a 100 graus no nível do mar. Aí você vai lá e faz o experimento, né? Bota lá uma panela no fogo e entra em ebulição com 100 graus. Pronto. Você constatou aquilo. Aquele experimento demonstrou para você a verdade. A filosofia também busca a verdade. Agora, o que a ciência difere da filosofia? Onde é que ela difere? A forma de comprovação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. A filosofia, nessa busca da verdade, nesse período da modernidade, ela se aproxima da ciência. Eu trouxe aqui uma lista de filósofos que eram cientistas. Vê que coisa interessante. Galileu era físico e filósofo. Descartes era filósofo e se interessava pela medicina. Pascal era filósofo e físico. Isaac Newton, a mesma coisa. Então, há uma aproximação da filosofia com a ciência. A impressão que dá é que no período anterior, as duas perderam a força. Por conta da heteronomia. Quando surge a modernidade, os cientistas se veem livres para buscar a verdade e os filósofos também. E onde é a fronteira entre filosofia e ciência? É o método. A ciência, ela tem um método, até simples. Qual é o método? Você tem uma hipótese sobre alguma coisa, aí o que você faz? Você testa essa hipótese. Se o experimento colaborar com a hipótese, você aceita, se não, você rejeita. Esse é o método científico, para ser bem simples. Certo? A ciência, ela usa a experiência, o empírico. Ela vai fazer alguma coisa no laboratório. E por que ela faz no laboratório? Porque o laboratório você pode controlar variáveis, coisas que interferem no resultado. Então, o laboratório é um ambiente onde você pode controlar as variáveis que podem atrapalhar no resultado. Um argumento para isso. E quando a gente fala no empírico, na experiência, significa que nós estamos usando os nossos sentidos para descobrir as coisas. Não é verdade? A experiência é aquilo que você captou pelos sentidos. Pelo tato, pela visão, pela audição, por aí vai. Mas tem um argumento contra isso que é o seguinte, é que em muitos casos os sentidos nos enganam.
Por exemplo, você pode estar vendo uma coisa, achando que aquela coisa é X, e aquela coisa não é X, é Y. Você que viu o X. Deu para entender? Se não compreendeu, fala que eu repito. Eu não vou repetir do mesmo jeito. Porque tem professor que o aluno fala, não entendi, ele repete a mesma coisa. Mas se ele não entendeu, você vai repetir a mesma coisa? É percepção. O que os seus sentidos captam. Só que muitas vezes os nossos sentidos nos enganam. A gente pensa que viu uma coisa e viu outra. Aí entra o sujeito, a sua interpretação. Então, quando você vai constatar o que é, aí você, era isso aqui, eu pensei que era outra coisa. Hã? Tem um espanto aí, né? Um espanto que a pessoa errou, tá? Olha só, aquele livro da Simone de Beauvoir, Todos os Homens São Mortais, é exatamente o contrário, né? Porque todo mundo queria ficar imortal. E ele não morre, ele vai atravessando os tempos, né? Então, é uma história muito louca, ao contrário. Né? Assim, ela era uma super filósofa. Mas, na verdade, assim, ela se escondia, né? Atrás do marido namorado, sei lá, namorado-marido. Né? Interessante. Bom, vamos ver aqui. O racionalismo, de certo modo, é a própria filosofia. Elas se identificam. Ou seja, é buscar com a razão a verdade. Tá? Vamos ver aqui outra coisa. Agora, o argumento é o seguinte: toda doutrina da razão se apoia em dois pilares. Primeiro, a experiência que nos é dada pelos sentidos é insuficiente para se poder atingir o conhecimento. Segundo, o pensamento através da razão é capaz de atingir a verdade absoluta, pois as suas leis são também as leis que regem os objetos do conhecimento. Hegel dizia assim: tudo que é racional é real, e tudo que é real é racional. Vamos entender. Para os racionalistas, eles afirmam que a razão esgota, ela é capaz de chegar à verdade. E ponto final. E que você não pode confiar na experiência porque o sentido nos engana. Ok? Ficou claro? Então, a tendência aí da razão. Então, nós temos aqui 3 linhas de pensamento na modernidade. É o racionalismo. Esse racionalismo, ele foi mais forte no continente europeu. Porque a Inglaterra é uma ilha. Tá? Então, os filósofos não ingleses tendiam ao racionalismo. Tá certo? Eu quero ler uma outra coisinha para vocês aqui. Ó. A razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições e premissas. É, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações de causa e efeito. A razão é particularmente associada à natureza humana, ao que é o único e definidor do ser humano. Tá? A razão permite identificar e operar conceitos em abstração, resolver problemas, encontrar coerência ou contradição entre eles e, assim, descartar ou formar novos conceitos de uma forma ordenada e geralmente orientada para objetivos. Inclui raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar, por vezes usada como sinônimo de inteligência. Como uma forma de chegar a conclusões, é frequentemente contraposta não só com o modo como os animais não humanos parecem tomar decisões, mas também com a tomada de decisões baseada na autoridade, na intuição, na emoção, na superstição ou na fé. Tá? Então,
o racionalista, ele se apega à razão. É a razão a chave de tudo. É pela razão que a gente resolve as coisas. É a razão que explica tudo. É a razão que nos difere dos animais. Né? A gente não tem aquela ideia de que nós somos animais racionais. E até esse conceito está ficando meio questionado, porque muitos animais estão dando sinais de que têm algum tipo de pensamento. Tá? Então, a esse lado aí da razão. E o empirismo? Nós vamos ver. O empirismo é tudo aquilo que é ligado à experiência. Empírico é aquilo que é experimentável. Tá? Aquilo que você pode medir, aquilo que você pode modificar. É aquilo que você vê, que você toca, que você enxerga. É muito ligado aos sentidos. Olha que interessante aqui. Consideram a experiência sensível como a única válida à garantia do conhecimento verdadeiro, ou como ponto de partida para esse conhecimento. Tá? De um modo ou de outro, o empirismo designa sempre uma redução total ou parcial do conhecimento à experiência direta que os sentidos recebem. É a questão do ver, do olhar, do sentir, do fazer, do medir, do manipular. Para os empiristas, qualquer coisa fora disso não é verdade. É o ver para crer. Tá? Os filósofos empíricos são principalmente os da Inglaterra, os da ilha. A Inglaterra é chamada da ilha, né? Eles são os da ilha. Ok? Vamos lá, uma outra característica. Também na Idade Moderna surgiu também um outro método, que é o método cartesiano. Quando vocês verem, eu acho que vocês sabem, mas quando vocês verem cartesiano, significa que veio do filósofo Descartes. Tá? Qualquer coisa cartesiana vem do Descartes. Tá? Ele criou um método. Primeiro, para você conhecer alguma coisa... Pois não, desculpe. Como? Eu vou chegar lá, tá? O método cartesiano, a primeira coisa é você ser cético em relação ao que você vai estudar. Ou seja, duvidar. Mas não é a dúvida pela dúvida. É diferente. O cético diz assim, eu não posso conhecer, eu não posso saber. Tá? Não dá. Mas há uma contradição aí. Pelo menos uma coisa ele sabe. Ele sabe que não pode saber. Então, fura. Ele sabe que não pode saber. Então, alguma coisa ele sabe. Já Descartes, ele não estava querendo um ceticismo nesse sentido, mas um ceticismo inicial, ou seja, colocar em dúvida toda e qualquer afirmação. E a gente pode chamar isso de evitar qualquer tipo de preconceito. Porque o que acontece? Se você tem um preconceito sobre a coisa, você já vai com o olhar contaminado, você já vai tendencioso para conhecer. Tá claro? Então, a gente chama essa dúvida de dúvida metodológica, ou seja, não é a dúvida pela dúvida, é a dúvida para você chegar ao conhecimento. Como ponto de partida para você chegar a alguma coisa. Acontece muito isso na academia, quando a pessoa vai investigar um tema, uma dissertação, ou uma tese de doutorado, às vezes ele já vai com uma ideia pré-concebida sobre aquilo que ele vai estudar. E aí, o que pode acontecer? Ele pode não conseguir chegar a uma conclusão válida. Ele não vai se espantar. Ele vai não se espantar, ele já está com aquela ideia fechada. Tá?
Então, o que Descartes nos diz é que a gente tem que evitar todo e qualquer preconceito. Eu não posso ir já pensando que aquilo é assim, ou assado. Tá? Mas a ideia é que você não continue com essa dúvida. E às vezes, com certa carga de heteronomia, né, de ideias impostas para os outros. Quer dizer, a pessoa não é capaz de se desvencilhar daquelas ideias velhas. Exatamente, o que vão pensar de mim, ou eu não quero acreditar nisso, sabe? Eu não quero acreditar nisso. Fica ali, tá bom assim mesmo, porque se eu acreditar nisso vai romper com a minha mente. Quem acha que a mente é uma rede de ideias, de conceitos? Que tem gente que acha acredita que a mente é uma rede de ideias, de conceitos, que são interligados entre si. Tá? Vamos supor que essa rede tem a parte de dentro e a parte de fora. A parte mais central e mais periférica. Se eu mudar uma ideia que está lá na periferia, lá na bordinha, eu tiro aquela ideia e mudo. Então a rede ela vai ter que fazer novas ligações para fechar aquele espaço. Tá? Mas como está na borda, então isso não dói tanto. Não, o que acontece sempre é o seguinte: quando você vê alguma coisa que você não sabe, você cria um incômodo. Quando você sabe que aquilo entra nessa estrutura. Para entrar numa estrutura de rede, tem que haver acomodação das outras ideias. Você vai mudar de ideia, você vai acomodar. Por exemplo, deixa eu ver se eu dou um exemplo prático. Aí você salta para ajustar a coisa. Isso não vai te incomodar muito, não, porque isso é uma coisa muito periférica. Você se enganou. Mas não é um incômodo tão grande. Agora imagine só, se você tem lá 20, 30 anos, tenha certeza que você é filho legítimo do seu pai e de sua mãe. Aí descobre que você não é. Essa mudança não é na borda, é dentro. É lá no meio. Então, toda a sua rede de pensamento vai precisar se reajustar para você acomodar essa ideia. Está entendendo? Então, quando você se engana com alguma coisa que não é tão sério, que é na borda, tem ajuste, mas não é um ajuste que compromete o resto. Mas se você pega alguma coisa lá do centro, por exemplo, Deus não existe, você descobre que Deus não existe. E toda a sua vida você organizou em forma da ideia de Deus. Para mudar isso, você precisa desarranjar um monte de coisa, um monte de conceito, para poder você acomodar essa ideia. Tá? É uma briga interna, porque você vai ter que acomodar. A sua mente ela não vai ficar aceitando aquilo de forma passiva. Quer dizer, ela não vai ficar sem mudança. Certos conceitos, quando você descobre que aquele conceito não é verdade, o que aquilo não era o que você pensava ser, você vai ter que rearrumar tudinho. É o caos. Tem um filme chamado Show da Vida, Show de Truman, né? Que o cara achava que era uma coisa e de repente ele percebeu que a vida dele era uma farsa. Então imagine essa situação. Tudo que ele pensava, a forma que ele agia, os argumentos que ele tinha, tudo isso vai ter que ser reajustado por conta de uma nova condição que ele teve de descobrir a verdade, tá? Então, o que acontece com as pessoas que são cheias de preconceito? Por que elas resistem? Porque se essa ideia que ele tem, uma ideia central da vida dele, ele vai ter que mudar toda a sua vida para acomodar. E as pessoas não gostam de fazer isso. Não é fácil. Dá trabalho. A gente quer ficar lá na zona de conforto da gente, né? Ali, tranquilo. Exatamente. Exatamente. Então Descartes diz o seguinte: se você quer conhecer a verdade, você tem que duvidar de tudo, ir sem preconceito,
para saber se aquilo que é mesmo. É meio confuso, né? Se aquilo que você pensa que é daquele jeito mesmo. Tá? É o primeiro passo. Segundo passo, a análise. Alguém poderia me dizer o que é análise? O que você acha que é análise? Analisar, o que é? É aquele primeiro impulso que você começa a se questionar sobre as coisas. Relacionar. Hã? Questionar profundamente. Para Descartes, a análise é dividir o problema em partes pequenas, tá? É recortar o máximo possível, picar aquele negócio até onde dá. Essa é a segunda parte. É analisar, é checar parte por parte da coisa. Tá? Fragmentar. Hã? Esquadrinhar. Porque ele diz o seguinte, que se você divide um objeto complexo em partes mais simples, fica mais fácil você entender as partes mais simples, para depois você ter uma ideia do todo. Então você vai sem preconceito e você vai picar quanto mais partes, melhor possível. Ok? Qual é a outra parte? É a síntese. Concluir por ordem os seus pensamentos pelos objetos mais fáceis de conhecer, para aos poucos ascender. Ou seja, você é o movimento contrário da análise. Você começa agora a juntar os fragmentos para começar a formar um conceito. Tá? E depois, vamos ver o que ele faz depois aí. Desmembramentos, ou seja, você vai ter desmembramentos complexos, para quê? Para que nada seja omitido, ou seja, para que você esgote todas as possibilidades. Ou seja, uma investigação vai gerar outras investigações e outras investigações para você fazer. Pois não? Uhum. Eu concordo. Também, que tem que dissecar. Dissecar, exatamente. Lá embaixo, e voltar com um assunto novo. Todo mundo escreve a mesma coisa. Porque tem uma impressão, e vocês podem até me responder. A pessoa que não é artista, ele tem a impressão que quando a pessoa cria alguma coisa, é um insight, um negócio assim que vem de uma vez. Essa é a impressão que as pessoas às vezes têm. Aí ele diz assim, por que você não faz isso? Porque eu não tenho talento, ou seja, eu não recebo esses lampejos. Não é não? Ou eu estou falando bobagem aqui? Não é? A pessoa que olha de fora. Você olha de fora, você diz assim, nossa, que coisa bonita. Como eu gostaria de fazer aquilo, o cara teve uma ideia boa. Mas o que ele disse que teve uma ideia boa é que foi um negócio assim, puf! Aí ele foi lá e concretizou aquela ideia. Dificilmente o leigo entende que você tem uma pesquisa, que você tem técnica, que você tem isso, você testa material, esse material é bom. Não vou. Hã? Tem um insight, né? Mas o insight o que é? É o que movimenta você a fazer isso, tá? Mas o insight não é a ideia em si, é o que empurra você a fazer. Então você vai ver que tudo aquilo foi feito em partes. Você tomou a decisão de fazer essa parte primeiro, depois aquela outra, e por aí vai, tá? Tem muita gente que diz que não é, mas eu acho que há esses desmembramentos, tá bom? Então vamos voltar agora para o idealismo, que é uma coisa muito legal, eu acho que para vocês aqui. O seu Platão, já ouviram falar em Platão? Não é moderno, é antigo, mas para mim, ele não... Para mim ele é o cara, tá? Hã? Platão? Um Platão, tá certo. O cara, Platão. Para mim, Platão, Sócrates e Aristóteles fizeram a verdadeira filosofia. Eu sou muito equidistante. Bom, vamos lá. O Platão, ele achava que tudo que existe
no mundo tem um modelo no mundo das ideias. Tem um modelo lá. Tá? Então, essa cadeira aí tem lá o modelo de cadeira. No mundo das ideias. Ele achava que estava lá, no mundo das ideias. E o que aconteceu? Ele disse que alguns seres foram encarregados de criar as coisas. Me parece que ele chama de demiurgos. Se você, não sei quem pode me confirmar isso, mas demiurgo. Semideuses. Esses seres ficaram encarregados de tornar material as ideias. Mas como eles não eram deuses, eram semideuses, tudo que foi feito aqui é uma cópia imperfeita da ideia. Então você vai sentir um pouquinho na pele. É. É. Então, Depende do balanço. Nada disso, que caiu sem balançar. Eu já levei todos 5 vezes para balançar. Mas o balanço como é que chama? É cartesiano. é por isso que ele diz que nada é perfeito, porque quando você passa alguma coisa do mundo das ideias para o mundo do concreto, há uma perda. Perde alguma coisa. Eu não sei se você já teve essa sensação de ter uma ideia, quando você vai materializar a ideia, não é exatamente aquilo que você passou. Há um desgaste, uma perca. Perde qualidade, sempre perde qualidade. Né? Eu não consigo lembrar o que eu tinha pensado antes. Exatamente. Visualiza, eu estou vendo aquilo desse jeito, aí você vai fazer. Chegou perto, mas não é exatamente o que você pensou. Quer dizer, da concepção da ideia até a execução da coisa, alguma coisa vai perdendo, uma perda de qualidade e tudo mais. Mas mesmo quando você modifica as coisas, né, não foi aquilo que você pensou, e aí você pode transformar aquilo numa outra coisa, outra ideia entra aí no processo. É sempre da ideia para a coisa em si. Quando eu disse que há uma perda de qualidade, eu não estou falando que a coisa fica ruim. Né? Fica diferente. Tá? A ideia seria a coisa perfeita. Tá? Quando você passa ela para... ou não. Pois não, o inconsciente coletivo. Mas, vamos avançar mais um pouquinho com isso. O tal do idealismo tem essa fonte, em Platão, né? Ele diz que tudo que existe tem um mundo das ideias, tá? E ele diz também que nós já vivemos nesse mundo. Que nós já vivemos nesse mundo das ideias. É isso que Platão diz. Que a gente viu as ideias perfeitas. Mas quando a gente saiu do mundo das ideias e se tornou gente assim, como nós somos, ficaram ainda resquícios, lembranças das ideias que a gente viu. Por isso é que a gente não consegue essa perfeição. Porque a gente só tem lembranças. Então tem uma coisa assim, interessante, que é um argumento que ele usa. Alguém aqui já viu alguma coisa perfeita? Eu já. Você? Chegou à sua conclusão. Sim. Como? O sistema solar. Tá. Mas estou dizendo alguma coisa assim da Terra, tá? Minha filha. Aqui. Perfeito. Então deixa eu explicar o que Platão quer dizer. Ele diz, se não existe nada perfeito, da onde veio a ideia de perfeito?
Aí ele diz que veio do tempo que a gente viveu no mundo das ideias. Que a gente tem um resquício ainda, a gente tem ainda uma... Por isso que a gente busca a perfeição. O que é a busca da perfeição? É a busca de tentar voltar ao mundo das ideias. Tá? Então eu acho que o artista... só as ideias são perfeitas. Então tem o belo. A ideia do belo é a melhor concepção sobre o belo. O quê? Densa, que você não consegue trazer à luz completamente, né? Bom, na arte isso é muito importante, porque eu tenho a impressão que vocês são justamente as pessoas que transformam ideias em algo concreto. Tá? Agora, tem a frustração, como eu disse, de que o produto nunca é exatamente aquilo que você idealizou. Como eu disse, há um desgaste, tá? Que você perde um pouco. E às vezes a pessoa fica até triste porque não conseguiu expressar exatamente o que pensou. Tem gente que só vai gostar do que fez depois de dias, que a coisa amadurece, que ele volta, aí ele fica mais satisfeito. Não, o que eu estava dizendo é que às vezes a gente faz alguma coisa, seja lá o que for, aí você pensa, você às vezes não dá a mínima importância para aquilo que você fez, né? Você fez assim, não, né? E tal. E aí, quando passa o tempo, pelos resultados que você consegue, prestar atenção que era tão importante que eu poderia ser assim. Você fala assim, caramba, nossa, ficou bom mesmo, né? Aí você só se dá conta disso depois de muito tempo, às vezes, de acordo com o resultado que você tem. Mas na época que você faz, bobagem. Vou fazer isso aqui, olha só que legal, né? E você nem, né? Aí depois que passa, que você às vezes cai a ficha e fala, caramba, por que na época eu não me dei conta disso? Se eu tivesse me dado conta, poderia ter ficado muito melhor, né? Mas às vezes acontece isso também. Então, às vezes, as ideias nem sempre são reduzidas. Às vezes, você se surpreende com o próprio resultado. Eu acho que você se surpreende quando você se distancia da ideia original. Por exemplo, você passa um tempo, você faz uma coisa agora, você está com a ideia na cabeça. Aí, um ano depois, você vai olhar, você não está mais com a ideia inicial. E aí, você consegue ver coisas que você não via quando você fez. A original, Então, eu queria voltar à questão da construção da arte do artista, né? Eu acho que, na verdade, isso é um grande barato, porque se o artista chegasse, né, à plenitude do fazer, ele seria um artista de uma obra só, né? E também tem aquela frase, né, de que o artista sempre, principalmente o poeta, né, faz um único poema a vida inteira. É verdade. Né? Mas eu acho que a escultura também é assim, o uma cinema construção, também é né? assim. É uma construção em sequência. Uma sequência. Porque você acha que sempre pode fazer melhor. Né? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Diga, querida. Não, eu só queria colocar, porque naquela... Platão dizia que o artista não criava, ele copiava o que estava lá no mundo das ideias. Mas eu discordo de Platão. Eu acho que nós, artistas, nós criamos, inventamos, reproduzimos, e até mesmo aquilo que a gente meio que copia, que está lá no mundo das ideias, a gente também altera aquilo, né? Então, é criação pura. Platão está totalmente equivocado. Eu não sei se ele está totalmente equivocado, mas em parte ele está equivocado. Enquanto ele pega o microfone, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não estou defendendo a ideia do mundo das ideias. Eu acredito que há perfeição, mas não nesse lugar, mundo das ideias, tá bom? Eu estou aqui procurando falar o que Platão disse, mas isso não é necessariamente a minha opinião sobre a coisa. Pois não, querido, fale. Ainda mais na filosofia, acho que é tudo questionável, né? No sentido também, eu acredito muito nessa coisa de nada se cria, tudo se copia. Qualquer ato que a gente faz, sempre vai ter alguma cópia inconsciente de alguma coisa. Agora, na questão da egrégora, que é esse conhecimento que está em algum lugar e a gente capta como uma frequência,
Eu acredito que exista isso, porque às vezes a gente tem uma ideia e uma pessoa lá do outro lado do mundo tem uma ideia ao mesmo tempo. É uma coisa que está aí e que se a gente estiver na frequência, naquele momento, alguma frequência que eu não sei explicar como que seria isso na física, na lógica, mas tem uma coisa que parece que é inconsciente, é bem inconsciente e é coletiva. Duas né? pessoas que estão distantes podem captar a mesma... É a mesma coisa, que está em algum lugar, como se todo esse conhecimento tecnológico até hoje em dia está tudo aí, é só alguém pegar, né? E compartilhar. E o a internet é mais ou menos uma coisa assim, né? Isso. Cópia constante também, copiar, colar constante. Uhum. Só uma coisinha. A ideia de Platão não é que o conhecimento passa de pessoa para pessoa. Isso é uma outra ideia. A ideia de Platão é que nós, enquanto almas, moramos nesse mundo das ideias e conhecemos as coisas. Então, para ele, o que você cria aqui é uma lembrança de algo que você já viu no mundo das ideias. É uma projeção, tá? Mas como também eu sou uma ideia que perdi qualidade, quando a gente sai do mundo das ideias e se torna ser humano, a gente perde essa qualidade. Então, eu não consigo me lembrar exatamente como era aquela ideia. Por isso que o que a gente faz é imperfeito. Porque a gente só tem vislumbres da ideia, tá? Como eu estou dizendo, não estou dizendo que isso é verdade. Eu estou falando a história do Platão. Diga. Aí a gente vai analisar o que ela falou, né, dessa coisa da perfeição. Eu acho que isso é que mantém um artista vivo, né? É não conseguir essa perfeição. Aí vem o que ela falou, que a gente não copia nada do mundo das ideias, é conflitante com o que ele falou, que são lembranças que a gente copia até involuntariamente. Mas aí vem a pergunta, e quando o cara passa 9 meses, eu passei exatos 9 meses, sem pegar no pincel e passava pelo ateliê, via, sabe, sujeira, poeira, você sabe, vai acumulando, e eu não tinha sequer vontade de entrar para varrer. O dia uma menina veio me pedir uma informação e eu senti vontade de pintá-la. Aí eu falei, o Rocha sabe quem é, Luísa? Aí eu falei assim, entra aqui. Aí começamos a brincar e ela foi me pedir para fazer um quadro, que é um Xangô, né? É o meu quadro mais caro, eu não vendo aquele quadro por menos de 50, 60 mil reais. É uma janela. Incrível isso, em 9 meses. Aí eu pergunto, e o que acontece se existe essa coisa do mundo das ideias, onde você capta, né? E aí você acha que você está completamente certo disso aí, mas eu fico pensando, esses caras sabiam tanto de tudo e não sabiam nada de nada, que a gente fica se perguntando de que lado estará a verdade. Mas aí vem aquela questão, e esses 9 meses, o que explica? Porque eu fiquei 9 meses sem pintar. Tem cantores que ficam 2, 3 anos sem conseguir compor uma música. Tem cantores que ficam 2, 3 anos sem sequer subir num palco para cantar. Não é que eles estão nadando em dinheiro. É porque o cara perde aquele fogo, aquela coisa. E aí, como é que se explica? Não se explica. Não, porque a gente tem essa explicação, que vem do mundo das ideias. Pô, não, realmente. Uma vez eu fui convidado para fazer uma exposição para o Museu da Imagem e do Som. O cara falou, Zé, eu tenho 8 dias para você apresentar alguma coisa. E vocês acreditem se quiser ou não. Eu pintei 28 telas em 8 dias. E o Rocha, que é um cara que frequenta meu ateliê, sabe. Eu boto vários cavaletes e desenho várias coisas. E não pinto, e depois começo a pintar. Mas e quando você não acontece, o que é? O cara, aquele vazio que te dá. Você não quer, você quer varrer um quintal, você quer molhar a planta, mas você não quer fazer aquilo que você gosta, que te dá o teu sustento. E aí? É complicado. Agora, talvez, sabe o que Platão diria? Que você vou fazer uma sugestão. Acabou de falar, fica com o microfone na mão. Viu que o colega vai falar? Passa o microfone pro colega. Funciona mais. Muito bem, muito bem. Há uma ideia boa aí do Geleia. Arrasou, Geleia. Antes do colega falar aí, deixa eu dizer, eu acho que o que Platão diria, aí eu vou especular o Platão, é que a sua mente está ocupada com outras coisas que te atrapalham ter as lembranças daquilo que você já viu. Naqueles 9 meses, você tem muito ruído que atrapalha a sua conexão. Eu acho que ele diria isso, mas eu não sei, né? Estou usando. Sou ousado. Eu ia dizer que a Geleia, eu ia dizer que essa janelinha das ideias
ela pode se fechar em algum momento e você não vai receber essa ideia. Mas eu acho essa definição aqui mais interessante, de que o mundo pode estar poluído de outras ideias que não permitem que você realmente faça esse contato. Tem um ruído muito grande, né? Eu preciso falar mais uma coisa aqui. Deixa eu esclarecer o que eu chamo de sujeito e de objeto, tá? Sujeito é aquele que conhece. Tá? O objeto é aquilo que é conhecido. Esses dois personagens, eles só existem quando há um encontro dos dois. Tá? Então, por exemplo, aquela caixa acústica ali, aquela caixa, eu nunca parei para olhar para aquilo e vou embora. Ela não é objeto. Mas quando eu paro e vou investigá-la, aí eu me torno sujeito e aquela caixa se torna o objeto. Aí, quem define quem? É o objeto que diz para mim o que ela é, ou eu é que digo para o objeto que ele é? Tá? O subjetivismo coloca para o lado do eu. Eu é que decido, eu é que digo, eu é que faço, eu é que determino o que é verdade ou não. Tem problema isso? Tem problema? É que as coisas já têm sua verdade sem a gente precisar defini-las. Então, a gente querer ser o ditador da verdade, dizer que isso é isso, um copo é um copo, uma mesa é uma mesa, eu acho que é muita pretensão. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que o objeto se define. Eu acho que alguns objetos sim, principalmente na natureza. Uhum. Então, isso aqui é mesa, porque é mesa. Eu não posso achar que isso aqui é uma cama legal para deitar. Não, a gente pode. Mas justamente essa... Vim tirar um cochilinho aqui. Não, essa definição, várias definições podem se dar, e não só uma, é isso que eu quis dizer. Assim, objeto pode ser várias coisas. O que você mencionou é conhecido como objetivismo. Quando você diz assim, seja objetivo, ou seja, você está dizendo, jogue para a coisa o que ela é, diga o que ela é. A coisa. Já viu quando eu digo, seja objetivo, seja direto, reto, pragmático, é isso aqui, acabou. Né? Agora, eu tenho a impressão que no produto de vocês é completamente subjetivo, qualquer um, a pessoa vai dizer o que aquilo mexeu no sentimento dela. E é diferente de um do outro. Tá? São leituras diferentes. Isso que ele falou e que você respondeu é uma coisa que é o seguinte, é louco pensar isso, mas é verdade. É uma mesa, mas se você tiver com sono, ela serve de cama. Se você tiver uma enchente, ela vai te servir de canoa. É uma mesa. É objetivismo, né? Seria a palavra? O objetivismo é quando o objeto que determina quem ele é, né? Não. É a coisa. E aí você pode até pensar desse jeito, mas aí é aquilo que você falou. Se você não investiga aquilo não tem sentido para você. Você falou, é uma caixa de som. Na cabeça da gente, que você liga um som ali e ouve, não, mas ela está transportando o que a gente está falando, a gente pode ouvir uma música, o microfone pode estar aqui, uma mosca vir voando e ela captar o som. Pode acontecer uma série de coisas. E aí aquela caixa de som que foi boa para a gente ouvir uma música, ou para vocês ouvirem minha voz, se torna inconveniente porque está transportando o som de uma mosca voando, ela no ouvido já é chata, imagina amplificado. Interessante. Bom, eu continuo vendo da seguinte forma, é uma mesa, mas quando eu deito nela, é um ajuste da ideia real. Então você... É um ajuste da ideia real, porque ela vai continuar sendo uma mesa. Tá. Porque, por exemplo, eu posso sentar na minha cama e comer. Uhum. Entendeu? Eu posso sentar na minha cama e A escrever. sua cama não se transforma numa mesa. É a cama que você está apoiando. Sim, é uma adaptação da ideia real. Pronto, você está falando o outro lado da coisa. Existem coisas que são objetivas, que você não pode mudar, tá? Mas existem outras coisas que são subjetivas. Na minha opinião, a gente não pode dizer que tudo é objetivo ou que tudo é subjetivo. Nós vamos tentar ver o desdobramento disso. Diga, querida. Eu olho assim, na arte, eu acho que pelo menos 90% do produto artístico ele é subjetivo, porque
Eu acho que a forma de pensar tá dentro de cada ser humano. Então, cada cabeça tem uma sentença. Eu posso olhar um quadro do Oswaldo, do Paulo ou do Geleia e ver uma coisa. Se ele fizer uma imagem abstrata na tela, eu posso ver uma coisa, o Marcos vê outra, a Graça vê outra, entendeu? E a Joana vê outra. E agora, a questão isso aí, estou dando um exemplo de tela de pintura. Mas também, como na música, num poema, pode tocar muito forte para uma pessoa e nem tanto para outras. Então, aonde eu acho que é a subjetividade. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, tem outras coisas, como o Feijão falou, que são objetivas e ponto. Não tem como você transformar. Agora, muita coisa tem a questão da transformação. Um exemplo vivo é que na arte muita coisa é reciclável, né? O produto, não só o produto, como a própria ação. E hoje em dia está sendo super reciclável. Então, acho que a reciclagem é uma forma de transformação subjetiva. Ok, entendi. Agora, eu queria só que vocês pensassem o seguinte. Se cada eu diz o que é certo, como é que vai ficar a sociedade? Se todo mundo aqui tivesse a sua verdade, tá? E cada um agisse de acordo com a sua verdade, o que ia acontecer? Aí o senhor está falando sobre o direito, a questão do direito, né? Uhum. O seu direito, o meu. Eu vou fazer uma provocação. Vamos olhar para ali, para aquele banner. Quantas cores existem ali, professor? 3, 4. Eu não sei se branco é cor, né? Preto, 1, o vermelho, 2, o branco do BR, 3. 3. Tem mais cores? O amarelo, né? O amarelo, 4. Existe mais cores? Aí no quadro? Sim. Não vejo. Hã? Não. Onde está a verdade? No objeto. Então, se todos olhamos para aquele objeto, onde está a verdade? Dentro de nós ou no objeto? Nesse caso é no objeto. Agora eu posso dizer que tudo é assim? Exatamente. Aí entra a obra que ela falou, uma obra abstrata. Uma obra abstrata é diferente daquilo ali. É claro, concordo com você. Entendeu? Por isso que nós temos que olhar o que é objetável para dizermos que é real e o que não é real. Aí são duas coisas totalmente Eu acho que não é bem o que é real e o que não é real. É que tem coisas que se impõem ao sujeito. Não, e real para a pessoa de ponto de vista. A pessoa que tem um ponto de vista com respeito ao objeto. Entendi. Mas vamos pensar numa coisa. Parece que o negócio ficou bom agora. Professor. Oi, querido. Posso ler uma coisa aqui sobre essa coisa de objeto, sujeito? Marx, né? Afirmava que não apenas se fabrica o objeto para o sujeito, mas também o sujeito para o objeto. E esse sujeito torna-se absolutamente passivo, consome os objetos passivamente, jamais os transforma e é apenas uma máquina de produzir e consumir produtos. Aí a questão do objeto dominando o sujeito. O que ele falou tem razão, tem coisas que o objeto se impõe. Aquilo e aquilo. Agora, se eu perguntar assim, qual é a cor mais bonita que tem ali naquele quadro? Cada um vê o seu. É subjetivo. Questão de gosto é subjetivo. Diga, querido. Falando ainda, professor, em subjetivo e subjetivismo também. Ali não tem só essas 4 cores, tem outras cores que a nossa vista não consegue alcançar. Você está entendendo? Então, esse padrão de objetivo cai por terra. Nós somos limitados na forma de ver aquilo. Essa discussão é velha, viu? Nós não estamos inventando a roda, não, que isso aí é antigo. Diga lá. E para quem é analfabeto, aquilo ali passa a ser abstrato. Passa a ser uma coisa aí, né? Qualquer. Das cores, Mas ela não está discordando, ela está mostrando uma outra possibilidade. É Feijão, o nome dele, Feijo.
Feijo. Feijão. Fala, Feijo. Bom, eu gostei da provocação do colega, mas qualquer pessoa que olhar em qualquer parte do mundo sabe o nome das cores, vão dizer as cores que estão ali, ponto. Isso é um fato. Essa é uma verdade universal, em todo tempo, em todo lugar. Qualquer pessoa que conhece cores e os nomes das cores vão dizer as cores que estão ali. Essa é a realidade, é disso que eu estou falando. Não se muda, por isso que eu fui logo no universo, sistema solar. Se nós vamos para fora e vemos algo maior, e viemos para dentro, e até olhar o nosso universo, porque o nosso corpo é um universo, qualquer pessoa que estudou sabe disso, né? Então nós vamos ver o que é de realidade dentro de nós e fora. É disso que eu estou colocando. Inclusive, Voltaire, ele faz uma pesquisa e provocação em cima disso. Porque nós falamos aqui de criação, né? A subjetividade de existir seres que criam, né? Porque alguns entendem, outros não entendem, alguns aceitam, outros não aceitam. Então aí a gente cai naquela coisa de o que é realidade ou verdade, né? Até que ponto ela existe ou não. Então por isso que eu vou dentro do ponto de vista daquilo que nós conhecemos de real. Né? Se nós formos analisar o ponto de vista, por exemplo, de Darwin, ele tinha dúvida com respeito à criação do que seria real. Ali começou a pôr várias coisas. Aí o professor falou das experiências. Será que as experiências de Darwin comprovaram aquilo que ele falou? Toda conclusão, ela é sujeita a mudanças. Não existe nada definitivo. Mas pessoas morreram dizendo que ele estava certo. Morreram. Entendeu? E hoje nós temos mecanismo para mostrar que ele estava errado. E até os evolucionistas odiernos dizem que ele estava errado. E eu vou dizer uma coisa para você. Então é isso. Eu acho que você precisa mais fé para crer na evolução do que na criação. O criacionismo tem mais razão, ele é mais lógico do que o evolucionismo. Mas quer ver uma coisa interessante? Se eu afirmo uma coisa, faço uma premissa, que é a premissa principal, todas as conclusões derivam da premissa principal, tá? Então, por exemplo, todo cisne é branco, tá? Todo cisne é branco. Não, eu estou dizendo, eu estou afirmando. Até agora eu sei que todo cisne é branco, certo? Aí eu digo que o nomezinho do cisne, cisninho é cisne, logo cisninho é branco. Isso é verdade até que apareça um cisne negro. Entendeu a história? Ou seja, a maioria das coisas que a gente sabe, elas derivam de uma premissa principal. Se essa premissa não é verdade, tudo que deriva dela, fura, cai por terra. Na questão do evolucionismo, a premissa já foi derrubada. Agora, por que as pessoas não divulgam e não falam isso? Porque muita gente teve a sua tese de doutorado, não sei o que, baseado naquilo. Se aquilo cai tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu. Vocês já ouviram falar do homem de Neandertal? Tá? Apareceu lá na Europa. Tinha também um religioso, um padre chamado Teilhard de Chardin, que se juntou com outro. E agora, eu estou dizendo agora, mas foi no século XX, descobriu-se que aquilo foi uma fraude. Eu vi uma revista inglesa que estava lá, fraude bem grande, e ele mostrando que aquilo foi arranjado. Agora, muita gente se tornou doutor baseado naquela premissa falsa. E agora caiu tudo. Então, tem gente que faz o quê? Ela esconde certas verdades para que não haja esse efeito dominó, tá? Que vai derrubando tudo. Tem uma brincadeira que o pessoal que faz pesquisa diz, que diz assim, quando você colhe os dados, você torce para que os dados confirmem a sua hipótese, ou você torce os dados para que os dados confirmem a sua hipótese, tá? Então, tem gente que manipula as coisas para chegar numa conclusão que ele quer.
E eu acho também que também está de acordo com a questão do tempo. Eu acho que naquele tempo, a realidade e aquela verdade era aquilo que eles conseguiram, né, provar ou cientificamente ou filosoficamente como verdade. E aí, com o tempo, a evolução, né, a evolução ela vem através das transformações. Né? Como a gente está o tempo todo se transformando, hoje eu penso assim, e amanhã eu posso não pensar. Então, as transformações com a evolução vai acontecendo novas verdades e novas realidades. Aí vem uma outra corrente chamada relativismo, que diz que tudo é relativo, né? Pode ser verdade aqui, mas lá não é. Então, por aí vai. Só queria falar que ela falou que é questão de tempo e que recentemente a ciência descobriu que Plutão não é planeta, né? Que é uma verdade a gente sempre, estuda né? tanto. Plutão não é depois planeta. chega alguém e diz assim, não é planeta. Pronto, acabou. E nós temos a astrologia aí baseada nos 12 signos, entendeu? Então, quem sempre fez previsões baseadas no signo. E agora inventaram um novo signo, que é Serpentário, né? Que é o 13º, que descobriram. Então, quer dizer, não quer dizer que não é questão de ciência. Sabe uma coisa que eu me lembro? Eu me lembro que quando eu estava fazendo a dissertação de mestrado... É uma subcategoria de planeta, não é planeta por causa das proporções, que não são proporções. Quando eu estava fazendo minha dissertação, tem uma outra teoria. Você sabe quando foi que o planeta foi rebaixado? Diz que quando foi aquele astronauta brasileiro para o espaço. Aí a turma começou a dizer que só foi um brasileiro para o espaço, sumiu um planeta. Professor, essa questão da astrologia... Diga, querido. Essa questão da astrologia realmente já faz um tempo que deu nos noticiários que, na verdade, os signos seriam todos já trocados por causa dessa questão do planeta que não é planeta, que não é planeta. Então, mas o efeito cascata. Mas é abafado, porque continua, ninguém diz mais, eu não sou mais escorpião, eu sou de, sei lá, câncer. Ninguém mais fala nada porque é bonitinho, vou deixar assim, é mais fácil deixar assim do que ter que mudar o signo de todo mundo. Hoje a gente não tem mais o signo que tinha, né? Depois exatamente. disso. Esse é o efeito. Por isso que, normalmente, quando alguém faz um trabalho científico, ele não diz ele diz, os resultados indicam que... Evita, deixa aberto, para qualquer mudança, você não cair tudo, né? Diga, querido. Professor, a ideia é muito boa, o papo, a ideia, né? A história da ideia. Estou querendo focar nisso. Me parece que a ideia é proposital em querer dominar, em querer, sabe, sugestionar. Ou seja, o idealismo veio de idealizar, né? Teve uma ideia. E no final sempre a ideia conduz o homem para fazer alguma coisa. Então, por causa da ideia, o homem não fica parado. E hoje é essa correria que a gente está aqui. Né? Daqui a pouco está na hora do lanche, eu estou na ideia de tomar um lanche também, o senhor também, e voltar para a aula de novo. Né? Então a ideia, né? Cada vez uma ideia sufocando outra ideia sufocando outra. Eu quero entender isso, assim, eu estou querendo sair um pouco das ideias. Está querendo fugir delas? Não, de fato. Só um descontrole. Tudo que existe um dia foi ideia. Tudo. As coisas não surgem sem que alguém pense nelas. Não é verdade? O cara que... Essa cadeira aqui, um dia só foi a ideia de alguém que quis fazer uma cadeira assim. Tudo que existe um dia só foi ideia. A gente não pode fugir disso, né? Tudo foi só pensamento. Não existe nada no mundo que surgiu sem ideia. Né? Só se for um acidente, né? Um negócio assim. Diga. Aqui. Sim. Então, a sua aula está me lembrando muito uns textos que eu li sobre Marcel Duchamp, sobre os Redmaze. E que era justamente na aula anterior, algumas pessoas acho que confundiram, e ele questionava a arte, ele questionava os movimentos de galeria, a questão de uma ideia individual, uma ideia universal, a questão da economia, e sobre como isso afetava a arte, né? E como afetava o artista. Né? Porque o artista ele vive para o mercado, querendo ou não, e a partir que ele se colocou artista, né? Porque antes era visto como artesão.
E tem uma frase muito legal que eu gosto do Fernando Pessoa, que ele fala justamente sobre a mentira e a verdade. E que eu acho que me fez muito entender sobre a questão do que é uma verdade individual ou uma mentira individual, que é a arte é a magia que liberta a mentira de ser verdadeira. E a arte é a magia, que liberta a mentira de ser verdadeira. Interessante. Não, é Fernando Pessoa. E o Pessoa tem muito disso, de desdobramentos de personagens, de mentiras e verdades. E eu acho que a nossa sociedade contemporânea é muito isso, entendeu? E busca sempre, e esquece que essa ideia existe uma origem, como você estava colocando, como ele colocou, que a todo momento a gente busca uma verdade que, sinceramente, ela ou já foi dita em algum momento, ou a gente só está reproduzindo. Como o professor Charles falou, tudo é remix. Né? A gente só tem que ter uma percepção maior. Né? E devido a uma poluição de diversas coisas, a gente não consegue mais enxergar, fazer uma seleção. É o ruído que eu falei, né? Tem muito ruído estragando. A gente está fazendo esse ruído aqui agora, né? E isso acontece. Então, a gente tem que tentar buscar... hoje, eu lendo um texto de Paulo Freire, que a professora Vilma trouxe, um livro, e deu para cada um, e fala justamente isso, que na hora de você educar, você tem que perceber o seu aluno, porque o professor não é só o dono da verdade, e o aluno também tem que perceber o professor, porque é um jogo de troca. Né? As verdades universais, elas existem para entrar um consenso, para a gente poder se conviver, para a gente poder se relacionar, mas não quer dizer também que elas são unânimes. Né? À toa, se não teria sentido ter ciência, não teria sentido ter uma biblioteca, não teria sentido de ter uma universidade, não teria sentido de ter caos e cosmo no processo de aprendizagem. Né? Então, era só isso que eu queria falar. Muito bem, gostei da sua fala. Professor, o senhor falou a todo momento que o senhor estava dizendo as ideias de Platão, né, nos passando esses pensamentos. E que provavelmente essa não seria as tuas ideias. As minhas? E quais seriam, então? Porque eu não posso ir embora sem saber. Tá bom, eu vou falar. Eu acredito em Deus e para mim a perfeição está em Deus. Tá? Eu creio em Deus, para mim a perfeição é Deus e Ele é. E tudo que é perfeito vem dele. Não nego. Há controvérsias, tem umas coisinhas aí. Há controvérsias. Diga lá, ele está pedindo para falar ali. Professor. Só um minutinho. Em uma sala, colocaram 15 crianças e perguntaram para elas se a Coca-Cola era algo perfeito. Todas responderam que sim. E agora? Todas disseram que a Coca-Cola era algo perfeito. É o sabor mais perfeito que existe. E agora? Tem uma coisa interessante, que é a carga de sentido que a gente dá às palavras. Tá? Parece que semântica, né? Porque é o seguinte, eu posso estar falando uma coisa para você e você está colocando uma carga de sentido diferente daquela que eu estou tentando dizer para você. Então eu acho, a grosso modo, eu não via que a ideia de perfeito não era a ideia que aquelas crianças tinham. Ela tinha uma ideia de gostoso, de muito bom, de legal, melhor do que as outras. Tá? Provavelmente é isso. Até porque o conceito de perfeito é muito difícil da gente captar. Porque a gente não conhece nada criado pelo homem perfeito. Então a gente tem uma dificuldade de entender a perfeição. Professor, tá. Então a visão das crianças, essa leitura das crianças seria uma leitura de sentidos, né? De sentidos, Sobre o perfeito. Passa lá para trás para nós. Bom, diga lá. Meu comentário é até com respeito ao comentário do Marcelo e de outros amigos, né? Ele falou do campo da ideia. Inclusive está se discutindo aqui o campo da ideia no fato até de nós estarmos aqui existindo. E o professor fala que acredita num Criador. Então aí eu me remeto ao porquê de nós estarmos aqui. Nós tivemos uma ideia de estar num curso onde a ideia de troca seria inerente ao curso. A ideia de cada um dos que estão aqui se expressar seria inerente ao curso ou não. Então, o fato de Marcelo dizer que está na hora do lanche, para mim, me dá uma ideia estranha. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Passa ali para os dois colegas ali.
todo mundo aqui já teve um lapso, né, por exemplo. Ou teve o déjà vu, né, aquela coisa... aquela recordação. Isso. Já passei por aqui. Sei lá, eu quero tentar discutir, tentar propor aqui o sentido da existência. Assim. Será que isso aqui é real? Será que isso aqui, sabe, está acontecendo? Será que semana que vem, quando a gente estiver aqui, vindo para cá, a gente vai ter aquele, já vivi isso antes, sabe? Já aconteceu comigo. E a gente vai lembrar, sabe, de tudo que o professor falou antes mesmo, sabe, de ele abrir a boca e tudo mais. Sei lá, eu queria discutir essa ideia aqui, tentar levantar isso, já que... O Platão usa isso como argumento para dizer que a gente já morou lá nesse mundo das ideias. É o argumento dele. Sim? Assim, uma outra coisa, assim, quanto ao que o rapaz falou lá das 15 crianças, para mim isso é uma construção de ideias, sabe? Marketing, publicidade e tal, que constrói isso, sabe? O que é bom, o que é ruim e tal, hoje, no mundo contemporâneo e tudo mais. Uma outra coisa, acho que tudo que foi comentado aqui e o início da aula tocou nisso, é o imperativo anglo-saxão, né, que há 300 anos atrás já estava pensando como, através das ideias, através de argumentos, tal, eles iriam dominar mesmo o mundo e tudo mais, sabe? Aí começa a história da imprensa, livro, jornal, tal. E hoje a gente pode ter uma noção mais explícita disso, que apenas 8 pessoas ou 8 empresas mandam no mundo, né, no campo da comunicação. E hoje hoje nós gastamos muito dinheiro, sabe, com produtos de comunicação, com jornal, livro, revista, internet, tudo mais. Então, essas coisas, e de onde vêm essas ideias, sabe? Vem exatamente, sabe, do mundo ocidental, da Europa, dos Estados Unidos, sabe? Então, isso ainda permanece. E aqui, o lado esquerdo do mapa, né, América Latina, tal, só foi começar a pensar num domínio, sabe, da cultura, num domínio das ideias pela imprensa, pela mídia, sabe, a partir de 1955, quando já era tarde, quando o imperativo anglo-saxão já dominava o mercado. Entendeu? Então, hoje, a família Murdoch e tal, sabe, que tem a News Corporation, que teve o escândalo agora, né, no jornal que foi fechado e tudo mais, esse cara, ele manda, sabe, em quase 50% da comunicação mundial. Então, é a construção do pensamento. Muitas das coisas que você falou que é construção de poder, né? Tem uma relação de poder. Exatamente. Então, eu queria que você só termina para a galera ter um contexto, sabe? Do que você termina pensando que é autônomo. Das ideias. Você termina pensando que é autônomo e vai descobrir que não era. Eu acho que aquele filme Show da Vida, Show de Truman, ele deixa isso bem claro. Ele achava que ele tomava as decisões da vida dele, que ele fazia o que queria e tudo mais, mas depois ele veio descobrir que ele tinha sido manipulado o tempo todo, não é? Não só Show de Truman, mas como Matrix também. Eu acho que hoje, se alguém acha que tem autonomia ou que tem produtos para satisfazer as nossas necessidades, está totalmente alienado, porque muito pelo contrário, a gente está sendo totalmente manipulado desde a cueca que a gente veste até o biscoito que a gente come, a música que a gente ouve. Então, se a gente não sair desse, a gente é robozinho da mídia e até desses poderosos dos meios de comunicação que querem que a gente seja tal perfil. A gente tem que cuidar porque realmente, se a gente não pensar, a gente acaba sendo reprodutores de uma sociedade totalmente manipuladora. Só um minutinho, uma historinha que eu costumo contar sobre a pessoa que não pensa no que está fazendo. Pensa que é autônomo, mas não é, né? Eu moro pertinho da oficina do metrô do Recife. E um cidadão lá, um funcionário, ele ia se aposentar. Então a companhia do metrô contratou uma outra pessoa para assumir a vaga dele. E ele ficou um tempo passando o serviço para o novato. Então chegou um trem, o cara pegou um martelo e saiu batendo nas rodas do trem. Tim, 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 tim. Quando ele parou, o aprendiz perguntou para ele: "Ô, seu fulano,
por que o senhor bate com o martelo nas rodas do trem? Sabe o que ele respondeu? Eu estou aqui há 30 anos e não sei, você quer saber agora? Às vezes a gente faz coisas que a gente não sabe por que está fazendo. A gente pensa que é autônomo, mas não é tão autônomo assim. Tempos modernos, exatamente. Metrópole. Eu até pensei em trazer uns recortes dele, mas passou. Não, eu queria falar que o Bender, né? Ele falou dos meios de massa e de manipulação, e as pessoas colocam muita culpa na publicidade, né? Nas mídias. Só que até entrei numa discussão, não numa discussão com a Joana, com a Sheila via e-mail, entendeu? E essa manipulação ela é feita não é de hoje, que a gente estava discutindo o que é arte, que a arte não pode ser vendida, não tem valor, mas já muitos anos atrás, as pessoas, grandes artistas, pintavam o imperador, a corte, e recebiam por isso, eles eram encomendados, não deixou de ser arte. E a primeira missa no Brasil, que foi o quadro que a gente viu aqui, é uma imagem completamente manipulada para parecer que é uma coisa que não é. Então, essa manipulação não é culpa dos meios de comunicação, muito menos da publicidade. Pode ser também, mas não começou tão recente, não. Essa manipulação, a arte, isso aí, ó, já é... A manipulação é coisa antiga, né? Vovó mocinha, isso aí já tem muito tempo. Gente, eu trouxe aqui, copiei para vocês, o resumo dessa bagunça toda aqui. Tem ordem nisso, viu? Tá? Me ajuda aqui. Me ajuda a entregar. A minha intenção, quando eu trouxe essas ideias, era a gente fazer um pouco de filosofia. Não é ficar pegando pacote pronto, tá? Eu não sei se eu fui feliz nessa, mas eu quero agradecer pela atenção de vocês. Gostei demais de vocês. E muito obrigado, viu, gente? Obrigado. Vocês é que estão de parabéns, viu?